Da própria pessoa que descreveu. Alois Alzheimer descreveu essa doença em 1907. 1907, estamos falando? 1907. A doença de Alzheimer, a gente, por definição, considera como uma demência. Quer dizer, o indivíduo tem prejuízos cognitivos, seja de memória, de linguagem, raciocínio, de tomar decisões, que são inferiores ao que ele era antes, durante a vida, e que isso afeta a funcionalidade dele, né? E afeta principalmente os mais idosos. Quando que ela começa a ficar doente? Provavelmente décadas antes dos sintomas se manifestarem. Como toda doença degenerativa, ela começa no cérebro muito antes dos sintomas aparecerem. E é isso que é uma modificação importante do conhecimento atual. Ou seja, está começando a ficar possível diagnosticar a doença de Alzheimer antes dos sintomas aparecerem. E quais são os sintomas clássicos? Quer dizer, como começa? Eu estou falando com você, aí eu começo a ficar estranho. Como é? Classicamente, a maior parte das pessoas começam com falhas de memória, né? Esquecem recados, esquecem compromissos, né? E isso vai se intensificando ao longo do tempo, né? Uma outra parte pode começar mais raramente com distúrbio de linguagem, de esquecer palavras, mas caracteristicamente o distúrbio de memória, né? E isso é importante porque é um ponto em que as pessoas têm que tomar cuidado, porque isso não faz parte do envelhecimento normal, né? Acho que o grande problema que a gente tem para o diagnóstico, para as pessoas perceberem a doença de Alzheimer, é que elas consideram o indivíduo que está envelhecendo propenso a ter esses esquecimentos, vamos dizer, e dizer que é uma forma benigna, né? O que não é verdade. De esquecimento, porque vai ficando idoso e vai esquecendo as coisas, porque é comum, né? Exatamente. E, inclusive, isso é um pouco dos profissionais de saúde também ainda tem essa ideia, já diminuiu bastante. Prestarem atenção. Exatamente. De não considerarem como um mecanismo natural de envelhecimento. E em homem e mulher, qual a diferença? Mais homem, mais mulher? Durante bastante tempo houve dúvidas quanto a isso, né? Porque como as mulheres sobrevivem mais tempo do que os homens e essa doença tende a ser mais comum no envelhecimento, havia a hipótese de que isso fosse devido à sobrevida maior das mulheres. Mas, de fato, a doença de Alzheimer é mais comum em mulheres. Existe uma maior propensão da doença ocorrer em mulheres. Qual a razão disso, nós não sabemos muito bem. Mas ela é mais comum, de fato, em mulheres. E a idade que começa a aparecer, normalmente, os sintomas? Olha, na maior parte dos casos, as demências se iniciam com uma prevalência, uma frequência baixa depois dos 65 anos. Mas daí para frente, elas vão dobrando de prevalência a frequência delas vai dobrando a cada 5 anos. De maneira que você começa, por exemplo, com 1,5% dos 65 aos 70, vai para 3% dos 70 aos 75 e assim isso progressivamente. Vai progredindo assim. E a maior parte dos casos, uns 70% dos casos, tem doença de Alzheimer. Então, essa... É bem frequente, então. Qual é a frequência do Alzheimer na população? A incidência? Na verdade, pelos estudos que a gente tem no Brasil, que tem várias taxas diferentes, mas por volta de 10% das pessoas acima de 65 anos têm um quadro de demência, dos quais isso é muito, né? 70% doença de Alzheimer. Isso é muito, um dos principais é a baixa escolaridade. Então, tem uma influência direta no aparecimento do quadro demencial. Isso, porque durante todo o nosso processo de formação cerebral, né, todos os estímulos que a gente vive a vida inteira, eles vão propiciando formações entre os neurônios de forma mais eficaz e mais forte, né, em maior número, né, as sinapses que a gente chama. E a escolaridade e todo o desenvolvimento laboral que a gente tem, nossas atividades, tudo, vai fortalecendo isso ao longo do tempo. Então, isso é um fator importante. Os outros são os fatores vasculares, né? Se a gente tem um mau controle dos hipertensão, diabetes, dislipidemia, isso aumenta o risco de ter doença de Alzheimer e outras demências. Acontece o seguinte, é que à medida que a idade avança, as demências ficam mais frequentes, não só a doença de Alzheimer. E muitas vezes no indivíduo depois dos 75 anos, por exemplo, depois dos 80 anos, não é uma única causa a responsável pela demência. Geralmente a doença de Alzheimer está associada a outras doenças. Então esse talvez seja um dos mecanismos pelos quais o fato de ter
pressão alta, diabetes, doenças que afetam as nossas artérias também associam-se a maior frequência de demência. Agora, como a Sônia falou, o trabalho que o indivíduo faz, a escolaridade dele, aumenta o que nós chamamos de reserva cognitiva. Ou seja, o indivíduo mais bem preparado consegue suportar as lesões cerebrais sem que apareçam sintomas. O indivíduo consegue, como que, contornar as dificuldades do dia a dia usando estratégias que ele vai aprendendo ao longo do tempo. Mesmo que ele tenha dificuldades, ele contorna isso. E essa reserva cognitiva é fundamental. Então, quando você analisa um país como o Brasil, em que a escolaridade é muito baixa, o indivíduo não tem essa reserva cognitiva muito acentuada, muito aguçada. Então, o que acontece? As demências se iniciam antes nos países subdesenvolvidos do que nos países desenvolvidos. Aqui, mesmo quando a gente fez um estudo mostrando a prevalência dos 60 aos 65, ela já era alta. Entendi. E é hereditário essa doença? Existe uma predisposição genética em quem já tem outros familiares na família, né? Tem um gene que a gente chama de apolipoproteína E, ApoE, que uma das formas confere um risco maior de ter em quem tem essa alteração. E outros fatores genéticos também estão associados. Felizmente, numa minoria dos casos, principalmente naqueles abaixo de 65 anos, por volta de 60 anos ou até menos, tem formas familiares, né? Em que, se você geneticamente determinadas, então, que a gente chama de formas autossômicas dominantes, então, aumenta quem tem essa mutação no gene tem 100% de chance de ter a doença. Mas isso é 1% apenas entre aqueles das demências pré-senis. Mas, de um modo geral, como outras doenças, câncer de mama, câncer de colo, enfim, habitualmente você tem um aumento do risco se você tem alguém na família. Nós estamos envolvidos num estudo junto com outros países da América Latina em que nós trabalhamos com pessoas com certo pequeno risco de problemas, leves problemas cognitivos, com idade entre 60 e 77 anos, que entram no estudo como voluntários, e eles são submetidos a todas essas intervenções que a Sônia falou. Sim. Assim, por exemplo, atividade numa academia, alimentação bem cuidadosa, controle de pressão, diabetes, etc. Né? Sociabilização, tá certo? Todas essas coisas. Esse estudo chama Finger, porque vem feito na Finlândia, e vem, embora pareça dedo, né? Finger. Finlândia, é um estudo feito na Finlândia. Foi feito na Finlândia e agora está sendo feito pelo mundo worldwide, o Finger mundial. E nós estamos participando disso e nós temos dois grupos. Um que faz direitinho exercício, não fuma, não bebe, essas coisas. E o outro grupo que é orientado a fazer esses exercícios, mas nós não fazemos uma intervenção sistemática. Então nós estamos acompanhando esses indivíduos e ao longo do tempo nós vamos... Obviamente o grupo que tem uma vida saudável vai evoluir melhor. É o que a gente imagina, mas nós precisamos tentar comprovar se isso... Na Finlândia foi comprovado isso, quer dizer, as pessoas que fizeram sistematicamente todos os exercícios, a dieta, a sociabilização, tudo, ficaram melhor do que aqueles que não fizeram. Agora. E dá certo, eu acho que é muito legal esse ponto, porque assim, a pessoa, seja antes, pré-demência, seja durante ou já numa fase, independente da fase que ela estiver, se ela se cuidar, tiver estímulos e cuidar de todas as suas comorbidades, hipertensão, diabetes, etc., ela vai evoluir melhor. Não, aliás, ela vai viver mais, vai aumentar a sobrevida dela, vai infartar menos, vai ter menos acidente vascular cerebral, vai ter menos câncer, né? Porque os fatores de risco, incrível que pareça, para o câncer também são os mesmos, né? Também são os mesmos. Eu acho que hoje em dia, com esses avanços, tal, o que vai ser necessário é diferenciar bem doença de Alzheimer de demência da doença de Alzheimer. A demência da doença de Alzheimer é uma coisa grave e tal. Mas a doença de Alzheimer fica 20 anos antes, os níveis completamente diferentes. É como você dizer que um paciente tem infarto do miocárdio, tá certo? Ou ele tem o colesterol elevado. Sim, não é isso? Sim. Ele tem o colesterol elevado, ele tem o risco de vir a desenvolver a demência coronariana. Não, sim, sem dúvida. Então, eu acho, embora seja a doença de Alzheimer já está lá, tá certo? Mas a demência pode ser postergada, pode ser
Eu vou morrer antes de infarto, provavelmente, atropelado. Pode levar para ter doença. Exatamente. O indivíduo poderia ter aos 50 anos o diagnóstico de doença de Alzheimer, biologicamente. E vai desenvolver com 90. Que talvez ele nem chegue. Então. Essa é a questão. E muitas vezes a qualidade de vida da pessoa com Alzheimer não é tão prejudicada quanto pode parecer. O indivíduo pode experimentar grande parte dos prazeres que a vida lhe dá. Como você falou, por décadas. Mesmo com demência, o indivíduo tem quase todos os prazeres que a vida dá preservados. Ele pode passear, ele pode viajar, ele pode se alimentar bem, pode ter atividade sexual, pode ter gostar de... Pode viver. Pode viver. E muitos pacientes que eu vejo com doença de Alzheimer, eu costumo perguntar para ele: que nota você dá para a sua vida? E muitos deles dão nota 9, 10 para a sua vida. E eu pergunto, quando eles dão nota 8, eu pergunto: por que não é 10? E você sabe que a maioria dá um motivo ou outro, mas raramente a preocupação deles é relativa à falta de memória ou isso ou aquilo. Porque essas coisas, no fim, especialmente para as pessoas mais idosas, são aceitas. Sim. E o indivíduo tem uma qualidade de vida que é bem aceitável, boa, e a satisfação pessoal deles, muitos pacientes, da maioria, eu diria, sim, é muito grande. Portanto, como você falou, isso não é o fim.